Para vocês aí. Obrigado. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à disciplina de Sociologia da Educação. Vocês devem ter percebido lá no AVA, né, que eu não consegui, obviamente, fazer a disciplina toda, coloquei só ontem, comecei a colocar os textos do primeiro tópico, que é a aula de hoje, né, e a gente vai continuar, né, colocando o material lá. Eu, na verdade, tive uma crise existencial danada com relação à disciplina, porque fui olhando as ementas e achando tudo muito legal, e quando eu fui ver, eu tinha 32 temas, né, para ser tratados na disciplina, e eu tive que começar a cortar, não fiz todas as decisões ainda, né, mas começar a cortar, e eu tenho que cortar pela metade, né, de 16 para 32, eu pensei em colocar duplas, né, em 2 temas por semana, mas ia ficar muita loucura, né, então, né, eu estou fazendo o corte aí, tomando as decisões e escolhendo os textos, né. Então vamos lá, mas na aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é a introdução à sociologia. A gente precisa ter alguns elementos teóricos básicos de sociologia para falar da sociologia da educação mais propriamente. Não adianta eu falar da educação como ideologia se você não entende o conceito de ideologia para Marx. Não vai adiantar nada eu falar sobre as formas de dominação da educação como um aparelho ideológico do Estado em Alto César, você não conhece o conceito de dominação em Weber. E aí, então, a gente precisa fazer algumas aulas, então, de introdução, né, principalmente entendendo, né, e isso está na nossa ementa, como que se constitui o mundo contemporâneo a partir do lugar, do olhar das ciências sociais, né? Então, como as ciências sociais, no caso, a sociologia, a antropologia, as ciências políticas, e, óbvio, a ligação disso com a filosofia, conseguem analisar o fenômeno educacional. Então, a gente precisa ter algumas bases e entender, afinal de contas, como surgiu o mundo em que nós vivemos hoje. É uma pergunta bem interessante, né? Afinal de contas, a cargas d'água, que mundo é esse que nós vivemos e como esse mundo surgiu e como surgiu a sociologia, tá? Esse livrinho aí, um toque de clássicos, que eu estou colocando aqui, compartilhando com vocês, e é o primeiro livro... Licença, desculpa. E é o primeiro livro que a gente vai trabalhar na disciplina, um toque de clássicos, né, Marx, Durkheim e Weber, né, das professoras Tânia Quintaneiro, Maria Lígia de Oliveira Barbosa, Márcia Gardênia Monteiro de Oliveira. A gente vai usar esse livro inteiro, né, para pensar os principais conceitos desses sociólogos, tá? As teorias sociais deles. Mas a gente quer hoje, para a gente discutir, ler junto, conversar sobre a parte inicial do livro, que vai estar falando sobre, fazendo uma introdução à sociologia e, principalmente, fazendo a gente pensar essas transformações no mundo da esfera industrial. Deixa eu aceitar o David aqui. Perfeito. Vamos lá. Então, gente, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou ler o texto com vocês. Se você quiser pegar aí no seu aba, você tem o texto, você abre o texto, ou acompanha aqui na tela. Eu vou ler integralmente o texto e ir parando parágrafo por parágrafo, comentando o que esse texto quer passar para a gente de mensagem, de introdução à sociologia, ou de que ponto, de que lugar a gente está começando essa conversa. Tá bom? Então vamos lá. A reflexão sobre as origens e a natureza da vida social é quase tão antiga quanto a própria humanidade. Mas a sociologia, como um campo delimitado do saber científico, só emerge em meados do século XIX na Europa. Para melhor entender esse processo, é importante referir-se ao quadro das mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas principalmente a partir do século XVI, e as correntes de pensamento que estabeleceram os alicerces da modernidade europeia, o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. A marca da Europa moderna foi, sem dúvida, a instabilidade, expressa na forma de crises nos diversos âmbitos da vida material, cultural e moral.
Foi no cerne dessas dramáticas turbulências que nasceu a sociologia enquanto um modo de interpretação chamado a explicar o caos, até certo ponto assustador, em que a sociedade parecia haver se tornado. Passemos a considerar brevemente algumas das dimensões sociais e intelectuais envolvidas nessa trajetória. Então, gente, ó, desde que o mundo é mundo, desde as origens lá do ser humano, a gente se pergunta sobre o que é viver em sociedade, tá? Então, as origens da vida social. Isso são anteriores ao século XIX, ou seja, né, anterior ao iluminismo. Quando a gente está falando de século XIX aqui, eu estou falando do período das grandes revoluções, né? Eu estou falando no final do século XVIII, na verdade, então, da Revolução Francesa. Eu estou falando do final do século XVIII, as revoluções inglesas, ou seja, quando se mexe e se coloca a crise dos estamentos sociais, que era aquele lugar certinho que a pessoa nascia e morria, lembra do primeiro, segundo, terceiro estado, na Revolução de 1789 na França? Isso aconteceu na Inglaterra também, aconteceu em vários lugares do mundo no final do século XVIII. Tá? Algumas se alastraram um pouquinho e se condensaram, chegaram até o século XIX, principalmente as revoluções que vão dar origem aos estados americanos. A gente sabe que a independência dos Estados Unidos é do final do século XVIII, 1776, mas a gente vai ver independências americanas, as independências do primeiro colonialismo, ocorrendo todas nesse período aí, inclusive a independência, né, brasileira, que se dá também no século XIX. Tá? Então, nós temos um mundo de tumulto, de transformações, um mundo em crise. Agora, volto a dizer, essas reflexões sobre a vida social, o que é viver em sociedade, eram muito antigas. Antes de uma coleção de autores do século XIX, do iluminismo, que eram os contratualistas, né, do século XVIII e do século XIX, né, que pensavam assim, afinal de contas, o homem é bom, a sociedade é ruim, o homem é ruim, a sociedade é boa, afinal de contas, o que faz nós vivermos em sociedade? O que faz nós termos um poder político, um Estado, né? O homem é tão ruim, então por que a gente faz? O que a gente vai escrever de lei para conseguir conviver com o outro? Afinal de contas, tem que ter crime, tem que ter regra, mas viver em sociedade e regra existe desde o Código de Hammurabi, desde as leis de Italião, né, desde os decálogos, 10 mandamentos de Moisés, lá do povo hebreu. Leis e vida em sociedade, reflexões, inclusive, filosóficas sobre isso, tem desde o século V, do século X, filosóficas do século V, né? Mas a gente tem reflexão sobre essa vida em sociedade há muito tempo, tá? Mas a sociologia, então, emerge dos processos de industrialização e da mudança do mundo, daquele mundo os franceses chamam de ancien régime, né, do antigo regime, né, para um mundo industrial, tá? Mas, ó, crise tem desde sempre. E aí vou fazer o que um parágrafo marxista, tá? Ou da teoria marxista da história, é dizer que esses momentos de crise, eles vêm e eles vão, tá? Nós tivemos a crise do modo de produção asiático, depois a crise do modo de produção feudal, tivemos a crise antes do feudal do modo de produção escravista, né? Tivemos divisão social do trabalho. Então, assim, a gente teve várias crises. A gente teve o primeiro capitalismo, que é o capitalismo mercantil, que tinha um absolutismo monárquico, lembra? Depois do Renascimento também entrou em crise, aquela ideia do rei absoluto, né, do rei sol, Luís XIV, Je suis le roi soleil, eu sou o rei sol, né, l'état c'est moi, o Estado sou eu, né, tudo passa pelo rei, e acabou caindo com essas revoluções do século XVIII e XIX. Então, eu tenho Revolução Gloriosa e as revoluções inglesas, eu tenho Revolução Francesa, eu tenho Revolução Industrial, eu tenho uma grande revolução intelectual que foi o Iluminismo, e eu tenho a independência, os processos de independência da América, tá? Então, isso tudo aqui vai fervilhar o mundo,
e aí a gente vai ter, então, o nascimento de uma necessidade, o nascimento de um discurso que analise a estrutura, o funcionamento, que sociedade é essa. Outro ponto interessantíssimo desse parágrafo. Quando a gente fala de sociedade, a gente não mais pode pensar a sociedade como simplesmente fatos sociais. Nós vamos estudar fatos sociais de Durkheim para entender como que a escola entra nessa elaboração aí, mas sociedade é sempre os fatos sociais, as estruturas sociais, os lugares sociais, as hierarquias sociais, os papéis sociais, mas que estão intimamente relacionados à economia, à política e à vida cultural, tá? E, obviamente, ao universo material do trabalho e ao universo moral da escola e do direito, da lei, tá? Então, não dá mais para falar de sociedade por um lado apenas, por uma ótica apenas, por uma visão apenas. Quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de economia, política, sociedade, vida material, que é dinheiro, vida cultural e vida moral, que é a lei, o certo e o errado. Tá? Gente, toda vez que vocês quiserem fazer alguma colocação, quiserem me interromper, vocês fiquem muito à vontade, vocês podem abrir o microfone, me interromper, podem colocar no chat, vou olhar as perguntas e a gente vai conversando durante a aula. Tudo bem? Então vamos dar sequência aqui. Diz um amém, igreja, aí, por favor. Aí, vocês estão aqui comigo? Aqui amém? No chat, pelo menos. Opa, Gabriel, tá tudo bem? Tamo aí, prestando atenção. Amém. Amém, amém. Então tá bom, vamos lá. Beleza. Então, mudanças resultantes da industrialização. As grandes transformações sociais não costumam acontecer de maneira súbita, sendo quase imperceptíveis por aqueles que nelas estão imersos. Inclusive, nós vivemos essa turbulência, essas transformações agora, mas é fácil ver o caos, né? Não está tão aqui, a crise tão difícil como estava lá. Mas, enfim, eles estão falando aqui que, às vezes, quem está imerso na crise não consegue ver. E isso se chama alienação. E a gente sabe que muita gente está vivendo a crise hoje e não está dando conta do que está acontecendo. Mas para os olhos mais atentos, mais intelectuais, com os ouvidos mais aguçados, conseguem entender, sim, o que está acontecendo. E nós também vivemos hoje no século XXI, no início do século XXI, né, um momento de transformação social. E, muito provavelmente, não quero ser aqui o cavaleiro do apocalipse, mas muito provavelmente nós estamos à beira também de uma revolução social, né? Que o esgarçamento, né, esgarçar é puxar, né, o tecido social, ou seja, a diferença entre ricos e pobres está aumentando, as tensões políticas e sociais estão se tornando mais visíveis, e uma hora esse tecido pode rasgar, e aí é o que acontece? Revolução, tá? Professor, mas será que vai vir, as pessoas vão na rua uma hora e vai acontecer uma revolução? Não sei, mas não é de se estranhar, porque as pessoas às vezes esquecem, mas nós não temos nem 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então, muito menos tempo da Segunda Guerra Mundial. E outras crises que aconteceram ainda no mundo, no pensamento das pessoas, na estrutura social. Então, as situações de crise geram, nutrem, ocasionam revoluções e provavelmente, dentro em breve, nós vivenciaremos uma revolução. Vocês, com certeza, mais do que eu, mas acredito que eu, se eu conseguir viver mais um pouquinho, eu também vou conseguir ver essa revolução acontecendo. Não sei se para o bem, não sei se para o mal, mas está acontecendo, tá? Mesmo os sistemas filosóficos e científicos inovadores entrelaçam-se a tal ponto com os que os antecedem, que é difícil pensar em termos de rupturas radicais, né? As rupturas são leves. Ainda assim, começara a despontar, desde a Renascença, a consciência de uma linha distintiva que separava os novos tempos do que veio a se chamar medievo, do período medieval, né, começou o período moderno. Mudanças na organização política e jurídica, nos modos de produzir e de comercializar, exerciam um mútuo efeito multiplicador e geravam conflitos ideológicos e políticos de montão mesmo. O avanço do capitalismo como modelo de produção dominante na Europa Ocidental foi desestruturando
com velocidade e profundidade variadas, tanto os fundamentos da vida material, como as crenças e os princípios morais, religiosos, jurídicos e filosóficos em que sustentava o antigo sistema. Profundos câmbios, profundas trocas na mercadoria, na estrutura de classes e na ossatura, né, na estrutura do Estado, foram ocorrendo em muitas das sociedades europeias. E isso eu acabei de falar, por exemplo, das revoluções inglesas e da Revolução Francesa, que é justamente essa mudança na estrutura, na concepção de governo, de sociedade, de direito, no caso, as leis e a moral de um país que vão circundar aquilo que pode e o que não pode ser feito. É óbvio que as estruturas econômicas vão estar puxando sempre essas mudanças, tá? A dinâmica do desenvolvimento capitalista e as novas forças sociais por ele engendradas provocaram o enfraquecimento ou desaparecimento mais ou menos rápido dos estamentos tradicionais. Faço aqui um parênteses, não acho que foi tão rápido assim, né? A minha leitura de que aquilo tinha começado antes da própria Revolução, e não acredito que desapareceu, acredito que a gente tem ainda resquícios das estruturas estamentárias dentro das classes sociais, tá? Gente, estamento significa nasceu de um jeito, morreu daquele jeito, né? Ele não admite mudança, né? Então, nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu campesinato, no caso camponês, vai morrer camponês. Nasceu aristocrata, vai morrer aristocrata, né? E isso não significa porque tem uma lei maior que fala, se você nasceu, você morrerá. Não era isso, não, é porque mudar de estamento era muito difícil, porque não havia condições ou políticas públicas, gestão social ou fator econômico que pudesse permitir que as pessoas mudassem, né? O capitalismo, no caso que está falando aqui sobre o surgimento, nascimento do capitalismo industrial, vai permitir essa mudança dos estamentos para a estrutura de classe social. E aí, classe social, gente, tem os emergentes, né? Você nasceu, pode ter nascido muito pobre, mas ganhado na Mega Sena, participado do Big Brother e saído milionário, né? Então, quer dizer assim, hoje a mudança de classe social, ela tem estruturas estamentárias, porque senão a meritocracia estaria certa, tá? Mas vamos combinar que antes era pior do que é hoje. Tá? Hoje ainda existem políticas públicas de acesso que permitem as mudanças de classe social e, obviamente, conseguir desenvolvimento econômico. Só que não é tão fácil como prezam ou pregam os capitalistas, dizendo que é só você estudar que você vai ser um grande gênio e aí, por causa do seu esforço, você vai ficar rico. Tem gente que fica a vida toda se esforçando, estudando, trabalhando e vai continuar pobre. Isso não significa que nós estamos nos estamentos sociais, estamos nas classes sociais produzidas pelo capitalismo, mas não é tão fácil como pregam ou querem mentir para nós o capitalismo do McDonald's, que vai colocar lá a sua foto de o funcionário do mês, significa que você é um cara que vai ter ascensão econômica e social. Não é assim, tá? Tranquilo, André. Vamos junto. Beleza? Então, estamentos tradicionais, aristocracia e campesinato, e, obviamente, desaparecimento também, né, das instituições feudais. Isso desapareceu mesmo, né, que é a servidão, propriedade comunal, organizações corporativas artesanais e comerciais. É claro que eu falo assim, mas professor, tem escravo ainda hoje, lá na pedreira, lá no carvoeiro, lá numa estrutura rural, muito lá no norte do país. Não estou falando que as estruturas feudais, aquilo que de características desapareceram, porque ainda existe servidão, mas não existe mais servidão como no período feudal, não a mesma estrutura, não o mesmo fator político, não a mesma estrutura social. As instituições feudais, elas acabaram. O que a gente tem são estruturas capitalistas frágeis que, por conta dessa fragilidade, elas criam doenças, né? A servidão, ou que existe hoje, o escravidão, por exemplo, numa carvoaria no semiárido nordestino, ela acontece por conta de uma
perversão social, que tem que ser denunciada, e as pessoas não denunciam, tem lei, tem o poder econômico, então essas doenças ainda existem, tá? A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se. Gente, a cidade é uma invenção que permite o estabelecimento da classe social, tá? A urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que existia antes. É uma outra sociedade, né? Os céus dos grandes centros industriais começaram a cobrir-se da fumaça despejada pelas chaminés de fábricas que se multiplicavam em ritmo acelerado, aproveitando a considerável oferta de braços proporcionada pela gradual deteriorização da propriedade comunal. Como não tinha mais propriedade comunal, aquela propriedade que todo mundo usava no período feudal para tirar a sua subsistência, né, que na Inglaterra se chamou enclosuries, política de cercamento, ou seja, definição de propriedade privada de terra rural. Então, obviamente, o excedente agrícola, aquela mão de obra que não podia subsistir, foi para a cidade para procurar sobreviver. E aí começou a trabalhar nas fábricas, o salário que dava. Na verdade, era subsistir, né? Então tem isso, essa mudança, na verdade, do cenário da fuligem aqui, da fumaça das chaminés das fábricas, é, na verdade, um contexto urbano e, obviamente, um modo de vida diferente que estava surgindo no final do século XVIII e, obviamente, então, no XIX. De fato, essa antiga instituição europeia, a propriedade comunal, vinha sendo aos poucos usurpada pelos grandes proprietários e arrendatários de terras, com base nas leis e, obviamente, nas armas. A capitalização e modernização da agricultura provocaram o êxodo de milhares de famílias que, expulsas do seu habitat ancestral, vagavam à procura de trabalho. Tá? Nós estamos falando aí de 1000 anos, né, de propriedade comunal aí de feudalismo, e que as pessoas perdendo suas terras tiveram então que para migrar para os centros urbanos. As cidades, receptoras desses fluxos contínuos, foram crescendo acelerada e desordenadamente. Cenário de feiras periódicas, elas recebiam pequenos produtores rurais e mercadores estrangeiros, e sob o manto de sua intensa atividade, albergavam uma população de mendigos, desocupados, ladrões, saltimbancos, piratas de rios e de cais, traficantes e aventureiros em busca de todo tipo de oportunidade. O jeito que as professoras escreveram aqui, né, dá até vontade de ser essa coisa aqui, ó. Ladrões, saltimbancos, piratas de rios de cais, traficantes, aventureiros. É óbvio, né? Se eu tenho alguém que trabalha, eu tenho alguém que não vai conseguir esse trabalho. E aí, esse sistema aqui, que foi formando de pobreza, essa mancha de pobreza, obviamente fazia com que os pobres proletários que trabalhavam tivessem medo de perder os seus trabalhos e então aceitassem qualquer tipo de salário aí para fazer a sua merenda. A cidade acenava a todos com a possibilidade de maior liberdade, proteção, ocupação e melhores ganhos, embora para muitos tais promessas não chegassem a cumprir-se. É só olhar o parágrafo anterior, tá? Não é assim, hoje, né, eu quero viver da minha arte. A pessoa vai lá e simplesmente escolheu aquilo, né? Tem muita gente que não teve a menor possibilidade de escolha para ter que viver da sua arte. No carregado ambiente urbano, a pobreza, o alcoolismo, os nascimentos ilegítimos, a violência, a promiscuidade tornavam-se notáveis e atingiam os membros mais frágeis do novo sistema, particularmente os que ficavam fora da cobertura das leis e instituições sociais. Lembrando que aonde falta Estado, abunda a ausência de lei, tá? Então, como que é isso? Quem está coberto pela lei? Quem consegue pagar um advogado. Isso funciona até hoje. Se fala muito de lei, mas essa igualdade de que todos são iguais perante a lei não chega a todos. Essa igualdade, a gente sabe que não chega a todos. Quem teve a oportunidade de assistir o Fantástico
TV aberta quase ninguém mais vê, né? Não era o horário que você estava assistindo Netflix, né? Mas ali no Fantástico ontem, uma das últimas reportagens do Fantástico evidenciava isso, que eram pessoas que eram presas sem nenhuma prova, simplesmente por conta da sua etnia, da sua cor da pele, né? E colocando a bestialidade que é o tipo de prisão ou prender alguém simplesmente por conta de um reconhecimento de uma fotografia, questionando isso como prova e mostrando os problemas que nós temos com relação a isso no Brasil, tá? Mas, tá vendo? Então, assim, todos são iguais perante a lei. São iguais mais ou menos, né? Vai depender aí dessa igualdade aí, todos são iguais mais ou menos, né? Vamos seguir então. A aglomeração, conjugada a outros fatores, como as condições sanitárias, tinha outras consequências deletérias, prejudiciais sobre a população urbana, especialmente sobre os mais miseráveis. A fome, a falta de esgotos e de água corrente nas casas, o lixo acumulado e as precárias regras de higiene contribuíam para a proliferação de doenças e a intensificação de epidemias, que elevavam as taxas de mortalidade da população em geral e dos pobres, das crianças e parturientes em particular. E aqui mais um parênteses, né? Proliferação de lixo, falta de esgoto, fome, falta de água potável. Gente, a gente está falando, não é só do século XIX, não, né? Essas situações de saneamento e melhores condições de existência das pessoas, principalmente por conta da questão da saúde pública e da saneabilidade, ela chegou, melhorou muito mais do que estava ali há 100 anos atrás, mas a gente sabe que esse processo ainda está em curso, porque muita gente ainda não tem as condições mínimas para sobreviver nos dias de hoje. A gente decente banhava-se somente por ordem médica. Para vocês terem uma ideia, o banho diário era coisa de nobres e libertinos. E, abre aspas, muitos não tinham ideia se o sabão era ou não comestível. Fecha aspas. Foi somente, e aí é a questão do, tem uma citação aqui do Sclia, colocando que a teoria do miasma, né, ao mesmo tempo que alertava contra a transmissão de doenças pelos maus ares, condenava o banho que poderia abrir os poros e assim facilitar a entrada de eflúvios perigosos, né? Então tinha isso, né? Aos europeus causava surpresa a limpeza dos selvagens, né? Porque eles achavam que banho poderia ser prejudicial para a saúde. E isso, gente, nós estamos falando do século XIX, estou falando de 150 anos atrás, não estou falando de 1000 anos atrás, não, tá, gente? Estou falando de um século e pouco, tá? Foi somente o limiar do século XVIII, com a Revolução, um caso um pouquinho antes, né, no caso, 2 séculos. Foi somente o limiar do século XVIII, com as revoluções industrial e agrícola na Inglaterra, que uma relativa abundância de alimentos, juntamente com outros fatores ligados a melhorias na higiene, promoveram uma sensível redução das taxas de mortalidade e um correspondente aumento da população. E a partir daí, então, a população só aumentou, tá? As quedas abruptas, uma constante na pauta demográfica dos períodos anteriores, tornaram-se menos frequentes. Entre 1800 e 1850, o crescimento populacional da Europa foi de 43%. Gente, isso é muito, tá? É como se eu tenho 1 milhão de habitantes e depois, então, de 50 anos, eu tivesse 1 milhão e 500 mil habitantes, tá? É um crescimento espantoso. Alguns países ultrapassaram os 50%, né? Na França, no início do século XIX, a expectativa média de vida subiu de 38 anos, tá vendo como se morria cedo? E 7% da população já então chegavam aos 60 anos, embora 44% não ultrapassasse dos 20, tá? Porque a mortalidade infantil também era muito alta, tá? Então não é os 20 aqui, a gente está falando dos que morrem aqui com 19, 20 anos, não, tá? Estamos falando dos bebês, né? Então a conta aí puxa
acentuadamente para baixo, né? Então, se eu vivi 40 anos e morreu um bebê, nós dois morremos com 20 anos, né? No caso, a média de natalidade. Vamos lembrar disso daí, tá? Mortalidade, né, da menoridade. As condições de trabalho que caracterizam o início da Revolução Industrial eram assustadoras para os padrões atuais e podem ser responsabilizadas pela baixa expectativa de vida dos operários que labutavam em turnos diários de 12 a 16 horas, ampliados por até 18 horas quando a iluminação a gás tornou-se disponível. Tá vendo por que se morria cedo também, né? Esse negócio, gente, de que o trabalho enobrece o homem, ou seja, da nobreza, da dignidade, não é algo tão correto assim como o capitalismo tenta passar para a gente. Foi em 1833, e somente nas fábricas têxteis da Inglaterra, que crianças entre 9 e 13 anos foram proibidas de trabalhar em jornadas de mais de 9 horas, e as que tinham entre 13 e 16 por mais de 12 horas, sendo o turno da noite reservado para que frequentassem a escola. Gente, aí mais uma característica. Esse lance, a questão de frequentar a escola no período noturno, né, depois do trabalho, era algo que o Estado colocava como se fosse a grande benesse. Mas fato é que requer muito esforço das pessoas. Imagina um menino de 16 anos, depois de trabalhar 12 horas, o que ele vai aprender na escola depois desse turno? Interrogação, vocês já sabem a resposta disso. Mas aqui até um momento dramático. Não aprende, né, gente? Né? O salário dos aprendizes era, em geral, a metade do que se pagavam aos operários. O das mulheres, a quarta parte. Olha uma questão de gênero sendo colocada aqui. Porque ainda hoje nós não chegamos a essa igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, nós estamos falando de algo que existia há 150 anos e que nós não conseguimos vencer ainda. Tá? Então, a gente ainda vive os requisitos, digamos, sente a caatinga, o cheiro que provém da Revolução Industrial e, obviamente, estrutura a sociedade que nós temos hoje. E o das crianças, já se pode imaginar que era só uns trocados, era praticamente para ela se sustentar, né? O pai pegava aquele dinheiro ali e pagava a comida dela mesma. Além das doenças, e aí o pai com 12 filhos acabava tendo que colocar a criança ali, porque ele não tinha o salário dele como sustentar 12 filhos, e aí você entende por conta do crescimento da população ali atrás. Além das doenças devidas ao ambiente insalubre, da alimentação deficiente, da falta de aquecimento apropriado, das disciplinas nas fábricas e das multas que reduziam ainda mais os seus ganhos, porque se ali a criança quebrasse a própria máquina, apertasse um botão errado, ela tinha que pagar aquilo ali, tá? Os trabalhadores estavam expostos a frequentes acidentes provocados pelo maquinário pesado que mutilava e matava. E aí, gente, matou, tirou o braço, boa sorte. Não ia lá, ia ter uma aposentadoria, tá? Muitas revoltas tiveram como alvo as próprias máquinas, destruídas pelos operários enfurecidos, como no chamado movimento ludista, tá? Ludista de ludos mesmo, tá? No caso, para quebrar mesmo a máquina. A luta por melhores condições de trabalho na Europa, como na América, foi árdua e novos direitos foram sendo aos poucos conquistados e acrescentados à legislação social e trabalhista em diversos países. Mudanças também. Opa! Fechei aqui o meu. Opa, aqui. Beleza. Mudanças também ocorreram em distintos graus na instituição familiar, tanto no que se refere ao status de seus membros, segundo sexo e idade, como a natureza das relações pessoais e jurídicas entre eles. Em questões tais como o controle de propriedades por parte das mulheres, relativa à autonomia dos filhos, a abolição do direito de primogenitura, né, a ideia de que só o filho mais velho recebia a herança do pai, houve avanços significativos dependendo da dinâmica interna das sociedades. Então, obviamente que as coisas foram mudando aos poucos. Nós ainda estamos na locomotiva destes movimentos. Menos visíveis, mas igualmente profundos,
foram os desenvolvimentos no universo das relações afetivas. Aí foi muito mesmo, né? Nas camadas altas e médias das comunidades medievais, onde nome e fortuna eram um binômio que marcava os destinos de homens e mulheres, a escolha de parceiros dependia de critérios estamentais ou refletia interesses políticos ou econômicos familiares. Com o advento da modernidade, certas instituições começaram a se consolidar e adquirir importância, entre elas o amor romântico, o casamento por escolha mútua, a estrutura nuclear da família, o reconhecimento da infância e mesmo da adolescência enquanto fases peculiares da vida. Olha quantas transformações. Mas vamos lembrar de novo que essas mudanças começaram no século XIX, continuaram, tiveram curso ainda durante o século XX. Muitas bisavós aqui, talvez, de vocês, ou nós aqui, se casaram porque era de uma família tal, porque era nome tal, por causa da terra tal, principalmente os descendentes que vinham de populações europeias que traziam ainda essas tradições rupestres, campesinas, rurais, tá? Com o advento da modernidade, certas instituições começaram a se consolidar e adquirir importância. Entre elas, né, coloquei amor romântico, casamento por escolha mútua, a estrutura nuclear da família, o reconhecimento da infância e mesmo da adolescência, enquanto fases peculiares da vida. Tinha passado. A presença de uma nova sensibilidade e de atitudes, comportamentos e valores distintos, como os mimos que passaram a ser dedicados às crianças, até então vistas como um adulto em miniatura. Só se torna conspícua quando se atenta para o longo prazo. E mesmo assim, as práticas anteriores não deixam de ter vigência. Tá? E aí eu lembro que o primeiro mimo que meu pai ganhou, né, foi uma enxada. Então, assim, essas estruturas, gente, não são tão antigas, tá? De fato, provocaria escândalo nos dias de hoje a indiferença com que frequentemente os pais tratavam as crianças até elas ultrapassem o limite de idade que permitia ter esperança em sua sobrevivência. Como na história de João e Maria, não era incomum que fossem abandonadas por famílias que não tinham meios de criá-las. Tá? O infanticídio era secretamente praticado e moralmente admitido. Um sentimento de família mais próximo do que existe nos dias de hoje deve-se também ao aparecimento nas casas burguesas da Inglaterra dos espaços privados, claramente diferenciados do lugar do trabalho, embora o proletariado urbano demorasse ainda a alcançar esse benefício. Né? Pessoas ter casa mesmo demorou. Mas quero fazer aqui uma pequena adenda aqui, para quem não entendeu esse pedaço aqui, lembrar que, tipo, o infanticídio era moralmente aceito, que era matar as próprias crianças, os próprios filhos. Se você não tinha condição de criar, você abandonava. Inclusive, tinham, aspas, orfanatos, que eram casas religiosas, chamada a roda, tá? Você colocava uma criança ali, rodava a roda, e uma outra pessoa no outro lado da parede pegava a criança e nunca mais você saberia do seu filho, tá? O que acontecia era, a mãe não saberia qual que era a sua criança, e a criança também, eles mesmo do convento, não sabiam quem tinha deixado lá. Tainara coloca aqui, ó, meu pai foi vendido quando era criança para um dono de fazenda. Eu sei bem como que é isso, Tainara. Minha avó também teve essa circunstância. Criaram ela, aspas, como se fosse filha, né? Mas vovó não era filha, né? E aí, então, vovó era tratada, na verdade, como uma empregada. Falar nisso, sempre tinha uma foto de vovó aqui, que não tá aqui agora. Fiquei agora querendo a foto da minha avó. Queria mostrar a foto de vovó para vocês, não tá aqui. Mas eu tenho que achar, não, fui até. Depois eu acho. Vamos lá, então. Vamos seguir. Entre outras coisas,
A industrialização também modificou profundamente a percepção do tempo entre as populações europeias, ajustadas a ritmos naturais em obediência a costumes milenares. Isso se explica porque quanto menos os povos dependem da tecnologia para levar adiante suas atividades produtivas, mais o tempo social é regulado pelos fenômenos da natureza. As estações, as marés, a noite e o dia, o clima. A Revolução Industrial obriga a um registro mais preciso do tempo na vida social. O empresário passa a comprar horas de trabalho e a exigir seu cumprimento. Os trabalhadores perdem o controle do ritmo produtivo, que impõe uma disciplina até então desconhecida. Uma nova moralidade a sustenta desde os púlpitos, dos púlpitos, no caso nas igrejas, até que os operários, organizados em associações, começam a rebelar-se contra as exigências excessivas. O esforço para entender as causas e os prováveis desenvolvimentos das novas relações sociais motivou a reflexão que veio a cristalizar-se na sociologia. Gente, isso dos tempos era muito sério. O que eu quero dizer aí com a compra do tempo? Na verdade, você trabalha tantas horas, né? Você foi contratado para trabalhar tantas horas. E aí existiam relógios nas fábricas que o tempo, roubavam o tempo. Eles tinham que ficar com aquilo na cabeça. Às vezes, 1 hora que demorava 1 hora e 10, entende? Né? Então, no final de 6 horas, né, em vez de trabalhar 6, você tinha trabalhado 7. Em vez de trabalhar 12, você trabalhava 14. Né? Isso acontecia muito. Então, era necessário uma certa disciplina, inclusive, da hora de chegada, da hora de saída, que as pessoas não tinham isso. Não existia esse negócio de relógio, de pulso, né? Era a torre da igreja que tinha um relógio, né? E era a buzina da fábrica que dizia quanto tempo tinha passado, tá? E é desse clima, então, desse universo, então, que as pessoas passam a estudar como que era essa dinâmica social. Que estrutura era essa em que as pessoas estavam, então, agora vivendo, tá? Pelo menos, então, antecedentes intelectuais da sociologia, pelo menos até o século XVIII, até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a biologia ou a própria sociologia, envolverá de uma forma ou de outra a progressiva redefinição das questões últimas colocadas tradicionalmente pela reflexão filosófica, como a liberdade e a razão. Consideremos brevemente algumas ideias cujo impacto foi marcante para a configuração das primeiras teorias sociais modernas. Tá, gente? Então, o que está colocando aqui, gente, aqui até o século XVIII, os campos modernos que existem hoje não existiam. Tá? Isso de ter uma disciplina chamada biologia, isso de ter uma ciência chamada sociologia, não existia. Eram grandes blocos de saber. Vamos lembrar aqui, para você que já fez história da educação, ou se você ainda não vai fazer, você vai ver ainda como isso vai acontecer, mas, por exemplo, as faculdades eram faculdades de letras clássicas, era faculdade de medicina, e aí na medicina estava tudo sobre o corpo humano. Então, tinham 6, 7, 8 áreas, e aí elas começaram a se desmembrar, e hoje é o jeito que está, né? São as áreas independentes, autônomas, né? Hoje tem engenharia coloca só mudar o predicado, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia agronômica, tá. Isso é a mesma coisa com todas as outras áreas, né? Não existia, não era possível se pensar nesse momento aqui do mundo ainda não, tá? Mas vamos, então, dar uma passada para essas configurações das primeiras teorias sociais modernas. Concomitantemente aos processos de ordem socioeconômica,
mudanças culturais contribuirão para suplantar a concepção orgânica dominante na antiguidade e no período medieval, substituindo-a por correntes de pensamento de base individualista. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI, foi um momento importante nessa trajetória. Ao contestar a autoridade da Igreja como instância última na interpretação dos textos sagrados e na absolvição dos pecados, a Reforma colocou sobre o fiel essa responsabilidade, instituindo o livre exame, fez da consciência individual o principal nexo com a divindade. O espírito secular, o espírito social fora do espírito religioso, né, impregnou distintas esferas da atividade humana. Generalizou-se aos poucos a convicção de que o destino dos homens também depende de suas ações. Críticas à educação tradicional nas universidades católicas, por exemplo, levaram à substituição do estudo da teologia pelo da matemática e o da química. Isso foi chamado também do movimento de aburguesação ou da burguesia científica, tá? Que foi substituindo aos poucos a teologia. E aqui mais um parênteses. Eu falei que nós estamos em crise também por perceber que nós temos feito alguns movimentos que são de retorno a esse estado teológico das coisas. Não quero aqui fazer piada, nem sacanear a sua religião. Afinal de contas, cada um segue a religião que achar que tem que seguir. Mas convenhamos que hoje nós temos percebido que as pessoas têm se apegado aos princípios religiosos, muitas das vezes, mais do que da razão, mais do que da ciência. Né? Então, o mundo tem mudado novamente o paradigma e muitas pessoas têm se colocado mais a favor de você esperar o que Deus quer da sua vida do que tomar vacina. Só uma lâmpadazinha aqui, né? Aqui na cabeça, uma lâmpada. Né? Temos que fazer uma reflexão sobre isso. Temos que fazer uma reflexão sobre isso. A crença de que a razão é capaz de captar a dinâmica do mundo material e de que a lei natural inscrita no coração dos homens pode ser descoberta espontaneamente e vai ganhando força, deteriorando aos poucos os velhos princípios de autoridade, entre os quais os mantidos pela Igreja Católica. Sobre essa base, torna-se mais fácil compreender a emergência do empirismo, do racionalismo cartesiano e o avanço das ciências experimentais, que no seu conjunto caracterizarão a era moderna. Tá? Então, esses 3 apontamentos científicos e que vão, inclusive, possibilitar ou permitir desembocarmos na sociologia, que é o empirismo em inglês, o racionalismo cartesiano, no caso, o racionalismo francês, e os avanços das ciências experimentais. Vamos lá. Além do impacto das mudanças provocadas pela Revolução Industrial, atribui-se à Revolução Francesa, já falei sobre isso, alentada pelo movimento das ideias da Ilustração, ou também Iluminismo, um extraordinário impulso para que o modo sociológico de investigar e interpretar a realidade social se tornasse possível. A confiança na razão e na capacidade de o conhecimento levar a humanidade a um patamar mais alto de progresso, regenerando o mundo através da conquista da natureza e promovendo a felicidade aqui na Terra, tornou-se bandeira e símbolo do movimento da crítica cultural, que marca os 700, o século das luzes, o iluminismo. Na verdade, podemos traduzir esse trecho que eu acabei de ler da seguinte maneira: as pessoas começaram a perceber que a capacidade delas de interpretar a natureza podia, por si só, trazer felicidade para a sua vida, ou a verdade, para ele ler, interpretar, compreender o mundo que nos rodeia. Não era assim antes disso. As pessoas achavam que a felicidade era um dom, né, que você rezava e que você podia alcançar aquilo ali, entendeu? Que o progresso era algo que dependia do desejo de Deus, pura e simplesmente, e não que as pessoas poderiam simplesmente lutar para que essa felicidade fosse conquistada. É esse movimento de ideias
que alcançou seu ponto culminante com a Revolução Francesa, 1789, e o novo quadro sociopolítico por ela configurado, que terá um impacto decisivo na formação da sociologia e na definição de seu principal foco, conflito entre o legado da tradição e as forças da modernidade. Olha que primeiro estudo bacana, né, que a sociologia vai ter que dar conta, o conflito entre o legado da tradição, ou seja, o saber tradicional, a sociedade tradicional, a maneira de pensar da tradição dos povos anteriores e os mais novos, querendo colocar o novo estamento, as novas luzes da ciência, a possibilidade de individualidade, a possibilidade de que as pessoas pudessem conquistar as suas coisas, né, por livre iniciativa, por força do seu trabalho, ou, enfim, se desvencilhando, se desatrelando, saindo daquela ideia de que existe uma aura, uma força superior, algo que me impõe que eu tenho que viver naquele mundo de bosta. É óbvio que as contradições, os problemas sociais não vão possibilitar que a cabeça das pessoas mude fácil assim. Mas essa ideia, hoje, já chegou a seu termo no mundo que nós vivemos no século XXI. Né? A tradição foi colocada de lado e acolhida a modernidade. Lembra que eu falei que nós estamos em crise? Esse estamento também está sendo colocado em xeque hoje, dizendo que nós vivemos uma liberdade que virou libertinagem, e aí por isso que o mundo está desse jeito, sem família, com ladrão, com assassino nas ruas, porque nós temos que voltar para a tradição, para a família, para a propriedade. Você já deve ter dado conta do que eu estou falando, não é mesmo? Gente, vocês estão me entendendo? Sim. Né? Obrigado, Gabriel. A gente está vivendo muito do que nós tínhamos conseguido transformar o mundo, nós estamos voltando hoje para trás. Complicadaço, complicadaço. É tipo tá? evoluir, só que para trás. Perfeito, Gabriel. Nós estamos evoluindo, ou desprogressiando. Estamos inventando palavra aqui. Mas é isso mesmo. Nós estamos colocando os problemas da crise do contemporâneo como se fosse nos salvar o retrocesso das tradições antigas. Tá? Um passo para frente, dois para trás. Muito, Maísa. E isso está gerando muita coisa ruim, tá? Fonte de preconceitos, discriminações e muitas injustiças que nós vivemos hoje, tá? Inclusive, poderíamos falar desse projeto dentro da estrutura social do próprio governo que nós vivemos hoje. Bom, que vocês vão ter ali o link, né, da minha aula, aí vocês podem me denunciar para a ministra lá, né, dizendo que eu estou fazendo doutrinação. Ai, meu Deus. Vamos lá. A ideia de liberdade passou, então, a conotar emancipação do indivíduo da autoridade social e religiosa. É por isso, inclusive, que um dos lemas da Revolução Francesa era liberdade. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E aí, obviamente, que a gente não conseguiu viver isso no mesmo tempo, né? Tanto que a bandeira conhecida do Estado de Minas Gerais, que foi baseada, construída a partir dos ideais da Revolução Francesa, os mineiros aqui escreveram, então, liberdade, ainda que tardia, né? Que é o que está escrito, né, em volta do triângulo da bandeira do Estado de Minas Gerais. Liberdade, ainda que tardia, né? Mas ainda a gente está ainda nesse processo aqui, tá? A burguesia europeia ilustrada acreditava que a ação racional trazia ordem ao mundo, sendo a desordem um mero resultado da ignorância. Educados, os seres humanos seriam bons e iguais, embora o status da mulher continuasse a ser inferior. Começava-se timidamente a pensar e mesmo a promover, em algumas esferas, a igualdade civil entre os sexos. A ideia de que o progresso era uma lei inevitável que governava as sociedades, consolidava-se e vem a manifestar toda a sua força no pensamento social do século XIX, atuando diretamente sobre os primeiros teóricos da sociologia.
na busca de explicações sobre a origem, a natureza e os possíveis rumos que tomariam as sociedades em vias de transformação. Então, aqui, de uma maneira mais clara, a gente já tem, então, o surgimento da sociologia aqui no texto. Na busca, por que os sociólogos, os primeiros sociólogos buscavam? Na busca de explicações sobre a origem, a natureza e os possíveis rumos que tomariam as sociedades em vias de transformação, temas tais como liberdade, moral, leis, direito, obrigações, autoridade, desigualdade, ganham destaque e vêm a fazer parte também do elenco de questões que a sociologia se coloca. Então, se eu perguntar para você, gente, e aí, afinal de contas, o que estuda a sociologia? Se você colocar esse parágrafo, está lindo demais. Ó, temas como as transformações da sociedade, a liberdade, a moral, as leis, o direito, as obrigações, a autoridade, a desigualdade, são temas da sociologia. Charles Louis de Secondat, o Barão de la Brede, e de Montesquieu, conhecido também como Montesquieu, foi um filósofo político de grande impacto sobre as ciências sociais, tendo lançado mão do conhecimento histórico e empírico para fundar seus argumentos, distanciando-se assim do raciocínio hipotético dedutivo característico dos contratualistas. Contratualistas, gente, John Locke era um contratualista, Thomas Hobbes era um contratualista, Jean-Jacques Rousseau era um contratualista. E aí vem, então, Montesquieu, o Barão de la Brede, então, fazer sociologia de uma nova maneira, tá? Graças ao saber adquirido por meio de suas viagens e leituras, inovou ao propor o assunto de um ponto de vista comparativo nos estudos das sociedades e suas instituições, tendo analisado não apenas a trajetória dos povos de tradição cristã ocidental, mas também sociedades orientais, como a turca e a persa. Talvez sua contribuição teórica mais importante refira-se à sua concepção de leis como relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Cabe ao intelecto humano descobri-las, e na medida em que a lei, em geral, é um princípio de razão, deve-se procurar que as leis positivas, isto é, as leis políticas e civis, atendendo às particularidades do clima, da geografia, da raça e dos costumes de cada povo, sejam harmônicas com essa ordem. O que Montesquieu está falando aqui, professor, que eu não entendi nada? Que um povo tem que encontrar a sua lei diferente dos outros povos, porque a lei, ela nasce na interioridade, ela nasce na moral, que está introjetada na vida da pessoa, e obviamente é possível pela vida que ela tem, na cultura que ela sobrevive. Então não dá para você fazer uma lei de cima para baixo tão somente, mas tem que saber se aquela lei vai ser cumprida, e isso, os costumes de cada povo, a geografia, o clima, a raça, tudo isso aí vai permitir que uma lei vingue ou não. E lei é uma das bases da estrutura social, porque um Estado sem lei, um mundo sem lei, a sociedade não tem amarras, e aí pode fazer aquilo que quiser, e aí não tem por que a gente viver em sociedade se a sociedade não tem regras. Tá? Então, Montesquieu, aqui, está começando a criar uma teoria sobre a ordem da sociedade, ou o que faz estar coesa, junto, o que faz o leiteiro não colocar veneno no leite. Você abre o leite, ele compra no supermercado, você compra o leite, você tem confiança de que ali pode ter até um monte de produto que não seja leite. Mas você tem confiança de que você não vai morrer bebendo aquele leite. Você pode morrer daqui a 20 anos tomando aquele leite envenenado, aquilo, né? Mas não vai ter arsênio no leite. Você vai beber uma vez o leite. Existe uma confiança. Você não vai da padaria pensando que vai ter um pão envenenado. Você não vai no leiteiro pensando que tem um leite envenenado. Você não vai. Então, quer dizer, a ideia é de que existe uma lei que vai permitir a organização da sociedade, uma confiança de que você vai sair na rua e você não vai ser morto. Mais ou menos, né?
porque a gente ainda tem medo, né? Mas a gente ainda tem uma certa estrutura do que pode e não pode, um certo sistema de freios e medidas que vão dando possibilidade de a gente viver nesse mundo. Rafael coloca, mas do que adianta as leis se elas não se aplicam a todos? Dependendo do seu estado social, você sai isento do crime cometido. Sim, Rafael. Isso aí é o problema que a gente tem ainda hoje. Mas pensa antes que não tinha lei, as leis eram menos ainda concebidas do que são hoje. Aí, imagina se não tivesse o pouco que a gente tem. Eu estou falando esse exemplo claro aqui do leite, por exemplo. Você confia de que você vai se alimentar de coisas que não estão envenenadas, porque vão ter políticas que vão estar dando conta de frear os impulsos de, sei lá, você ir no McDonald's e comer um McDonald's envenenado. Entende? Então, é claro, você está coberto de razão. As leis ainda não valem para todos. Ou seja, a máxima da Revolução Francesa de que todos são iguais perante a lei, a gente sabe que não acontece. A gente sabe que alguns são mais iguais que outros, uns são mais bonitos que outros. A lei sorri para alguns, não sorri para todos. Agora, ainda assim, nós conseguimos viver em sociedade. Precariamente, nós vivemos em sociedade. Lembra que eu estou falando desde o início da aula? Olha, isso aqui nós estamos vivendo hoje a mesma coisa. Ou isso aqui está voltando. Isso aqui não conseguimos ainda mudar. É porque essa sociedade ainda está em transformação. Por isso que, inclusive, acredito que a gente está próximo de uma próxima revolução. Entendido, Rafa? Mas concordo plenamente com você. Rafael, quer falar? Eu vou seguir, hein? Beleza? Então é o espírito das leis. Inclusive o texto do Maquiavel vai chamar isso, espírito das leis. Mas as leis que governam os homens não são sempre obedecidas por estes. Olha aí, sujeitos a paixões, à ignorância e ao erro. Por isso o mundo inteligente não seria tão bem governado como o físico. Sob esse ponto de vista, a liberdade é entendida como, abre aspas, o direito de fazer tudo quanto as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros teriam idêntico poder. E aí não existiria lei, tá? Essa lei que eu estou colocando aqui é a lei que vai permitir, vai estar, por exemplo, na música, como do Renato Russo. Renato Russo dizia o seguinte: disciplina é liberdade. Basicamente isso. Se podemos tudo, não podemos nada, porque se todos podem tudo, não há regramento no próprio poder. Tá? Em síntese, a caracterização da esfera social como um campo diferenciado e a procura das leis que regem seu movimento representam o legado mais importante de Montesquieu, a formação do pensamento sociológico. E aí, então, a partir dessa premissa, nós vamos começar a dar uma olhada em Rousseau, tá? Vou fazer um parênteses aqui da nossa aula, porque eu vou ter que terminar um pouco mais cedo hoje. Eu vou continuar essa aula, vou colocar o vídeo da continuação da leitura desse texto até a página 24, lá para vocês lá. Não vai ser na próxima aula, eu vou colocar para vocês assistirem a continuação aqui do texto, tá? Até a página 24, que é onde eu pedi para vocês darem uma olhada, tá? Então, vou continuar esse texto aqui e vou colocar para vocês. Mas eu queria, antes disso, mostrar para vocês como que ficou lá a estrutura da nossa divisão de atividades. Hoje ainda também vou estar colocando para vocês a indagação e a provocação, a primeira indagação e a primeira provocação. Cada indagação, gente,
indagação vai valer 2 pontos. Vão ser 16 indagações. Então, no final, você vai ter 32 pontos. Cada fórum de provocação também vai valer 2 pontos. Vão ser 16 fóruns de provocação. Vão dar, então, mais 32 pontos. Então, de atividades, nós teremos 64 pontos. São extras, tá? 4 pontos, tá? Então, mas a gente tem 60 pontos, mas 64 possíveis aqui com as atividades, tá? E aí a gente vai ter 2 avaliações. Aí foi aquilo que eu falei, que pode ter mesmo ou não, mas por hora está programado que a gente tenha 2 valendo 20 pontos cada uma. Né? Então, o total do semestre vão ser 104 pontos. Ok? Então, vai estar lá a indagação e a provocação, que eu não escrevi ainda. E vou colocar a aula de hoje aqui e a continuação da explicação deste primeiro texto também. Ok? Gente, até aqui, então, alguém tem alguma dúvida? Tem não, professor, de boa. De boaça? Então, Uhum. tá bom. Queria agradecer a presença de vocês. Queria muito mesmo agradecer. Dizer, então, que vou continuar a aula lá, colocar a aula para você, mas eu vou ter que interromper nesse momento. Espera aí. Tchau, então.